Irmãos, para o nosso momento de edificação pela pregação da palavra, vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo de número 1. E nós vamos ler do verso 17 ao verso 21. O texto da palavra de Deus nos diz assim: Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e a esperança estejam em Deus. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, nós te louvamos mais uma vez por nos salvar e por nos mostrar que o Senhor é o nosso Salvador. Te louvamos porque o Senhor não nos deixa sem entendimento sobre estas coisas, porque o Senhor nos deu o teu Santo Espírito. E agora pedimos mais uma porção da tua palavra sobre a nossa vida. Pedimos mais uma vez que o teu Santo Espírito nos ensine, nos convença e nos motive a praticar aquilo que o Senhor requer de nós. Te louvamos por este momento bendito e te pedimos que o Senhor continue a nos guardar. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é sempre emocionante ver um pecador se arrepender ao ouvir o Evangelho. Presenciar ou acompanhar conversões sempre nos dá um renovo na caminhada. É sempre bom viver com gente que está passando pelo processo de conversão. Porém, como é triste ver alguém que respondeu ao chamado da palavra, mas se desviou. Pior ainda é o sentimento do cristão que todas as vezes reconhece o seu pecado diante de Deus. Graças ao nosso Redentor, nós temos o Espírito Santo que nos anima, nos conduz ao temor de Deus. Mesmo assim, é possível que nós estejamos falhando em nossa prática cristã, tendo a fala diferente das nossas ações. O texto de hoje nos mostra uma exortação prática da vida reverente, que demonstra transformação e reconhecimento do resgate que Deus realizou por meio do sangue de Jesus Cristo. A nossa vida precisa ser uma resposta ativa, como um reconhecimento de que Cristo Jesus, de fato, nos perdoou, mas por causa dos nossos pecados, ele sofreu na cruz e foi terrivelmente torturado naquele dia. O seu sangue foi vertido. A nossa vida precisa demonstrar este entendimento e nos levar a uma prática de transformação constante, porque é assim que o Senhor deseja que os seus filhos vivam. Portanto, a mensagem de hoje tem um tema central. É apenas um parágrafo que nós estamos estudando. Tem apenas um ponto, que eu nem vou falar. Você vai perceber. Se não perceber, procure em outro lugar, que você vai perceber. Mas o tema central é esse que eu queria que você memorizasse bastante. Uma vida, um chamado à coerência. Um chamado à coerência. É isso que nós precisamos pensar. Como a cruz de Cristo, a sua obra, transforma a nossa vida. E como nós, muitas vezes, estamos dissociados da nossa palavra. Nós cantamos hinos muito bonitos aqui hoje.
e que aqui fazem todo sentido para nós. Mas talvez amanhã a gente não consiga lançar mão deles para enfrentar desafios, responder a perguntas e dúvidas, acalmar o nosso coração diante de uma ansiedade ou de uma frustração. Mas, se nós de fato cremos naquilo que nós cantamos, cremos de fato naquilo que estamos lendo, aí nós teremos respostas, teremos motivação, teremos a certeza da vida eterna em todos os momentos. Então, somos aqui, diante desse texto, chamados a uma vida de coerência. Dentre tantas coisas que nós lembramos na Páscoa, a principal delas é reconhecer que somos filhos de Deus por meio do sacrifício de Cristo e que nós devemos viver de maneira que nossas atitudes confirmem a nossa confissão de fé. Nós precisamos ser coerentes. O termo é de difícil aplicação para uma vida prática. Todas as vezes que você vai procurar na internet a palavra coerência, está sempre ligada a um texto, algo mais cadenciado ou concatenado de forma lógica. Mas quando aplicado a uma vida prática, sempre nos encaminhará para este sentido. Faça o que você fala. Faça o que você fala. E é o que o apóstolo Pedro está chamando a atenção neste momento aqui. Veja de novo o versículo de número 17. A ordem está aí. O imperativo para nós hoje está neste versículo. Se invocais como Pai, aquele que julga segundo as obras de cada um, sem acepção de pessoas, portai-vos com temor. Portai-vos com temor. Esta é a exortação. Durante o tempo da vossa peregrinação. Se vocês invocam Deus como Pai, hajam desta maneira. E a nossa incoerência na vida cristã está sempre aqui, bem neste lugar, nesta avenida aqui. Nós invocamos o Senhor, cantamos louvores, e quando nós mais precisamos praticar, nós vamos a outros lugares. Vamos a outras fontes de sabedoria. Vamos a outras fontes de recurso. É sempre assim. Com todos. Nós elegemos autoridades superiores à autoridade do próprio Deus para nós, em várias áreas da vida. E a expressão aqui do apóstolo Pedro é: portai-vos com reverência diante deste que vocês invocam como Pai. Vivam de maneira adequada a esta confissão de fé. Muito embora o apóstolo Pedro esteja falando de coisas mais amplas no todo do capítulo 1, nós precisamos reparar neste parágrafo, nesta ordem, que é algo muito importante e muito forte neste período do texto. Antes de avançarmos, vamos olhar o que o apóstolo Pedro falou até aqui, neste início de texto. Observe que no verso 1 e nos versos 1 e 2, o apóstolo Pedro está endereçando a carta dele àqueles que são eleitos e forasteiros, daquela dispersão, daquele espalhamento dos judeus e de todos os cristãos por várias nações, que começou lá no cativeiro, mas se intensificou muito perto do período do apóstolo Pedro, com a perseguição de Roma àqueles que eram do caminho. Talvez o perseguidor mais conhecido para nós é Paulo. Lembra? Por isso que ele falou, o principal dos pecadores. Mas ele endereça essa carta aos eleitos segundo a presciência de Deus e santificados pelo Espírito. Para quê? Para que essas pessoas foram eleitas? Veja o versinho 2, o finzinho ali. Para a obediência. Para a obediência. Depois ele vai dizer que nós fomos chamados para viver uma viva esperança, a partir do verso de número 3, embora por algum tempo nós passemos por tristezas,
tribulações, aperfeiçoamentos. Mas estamos salvos, e diz o verso 10, que foi acerca desta salvação que os profetas anunciaram e até se perguntaram sobre ela há muito tempo atrás. Por isso, diz o verso 13, cingindo o vosso entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que vos está sendo trazida. E antes de iniciar o texto que nós lemos, o apóstolo Pedro traz um trecho das Escrituras no verso 16. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Vê que tem a relação entre a profissão de fé, a confissão de fé em Deus, em Cristo Jesus, de uma vida que recebeu o Evangelho, esta relação com esta vida e com a prática de todas estas coisas. O tempo inteiro, chamados em santificação para obediência e depois chamados para ser santo como o nosso Deus é. E aí ele entra no texto que nós estamos estudando. Portai-vos com temor no tempo da vossa peregrinação, sabendo de uma coisa. E aí ele vai trazer todas estas coisas enquanto nós estamos neste tempo aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Observe como ele vai dar esta ideia. A base para a nossa vida de temor no tempo da nossa peregrinação é um conjunto de coisas que nós precisamos saber. Veja que portai-vos sabendo. Vivam neste tempo de peregrinação com este tipo de entendimento. Não é da sua própria cabeça. Não é a forma como você aprendeu em outros lugares. É com base na palavra de Deus. E veja, portai-vos desta maneira sabendo. Sabendo do que? Diz o versículo 18. Que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados. Do vosso fútil procedimento que vos legaram os vossos pais. Isso precisava andar diante de nós o tempo todo. Assim como o judeu foi chamado, em Deuteronômio 6, a andar com a lei de Deus sempre diante dos olhos. O gentil deveria sempre viver com isto diante dos olhos. Nós fomos redimidos de um legado que nos levaria para o inferno. E aqui nossos pais se aplica a nós, não com os nossos parentes mais próximos, mas desde o primeiro homem e da primeira mulher, a desobediência à palavra de Deus. Adão e Eva, diz o texto sagrado, se encontravam com o Senhor na viração do dia. Quantos dias? Não sabemos, mas eles se encontravam. E quando o pecado entrou no mundo, entrou por esta via, a desobediência à palavra de Deus. E tentaram recriar todas as coisas. Tentaram cobrir a nudez. Reclamaram da criação. E assim sucessivamente. Meus irmãos, este era o legado que os nossos pais nos legaram. Perdão pela redundância aqui. Muitas palavras. É desta forma que nós estamos marcados para viver o resto da vida. Se não pelo fato de que fomos chamados pelo Evangelho. Aí tudo muda. Sabe por quê? Porque nós fomos resgatados deste legado. Resgatados deste legado. Imagine você uma empresa que tem uma marca ruim, que já foi assim, recebeu notas terríveis, mas alguém de um bom nome decide assumir as operações dessa empresa. Nós imediatamente passaríamos a confiar nela de novo. É assim. Sempre foi assim. Quando uma empresa aérea do Brasil faliu, nós perdemos a confiança. Depois ela reapareceu com outros donos. Continuamos a comprar passagens aéreas. Eu sempre tive uma desconfiança de uma empresa de ônibus lá de São Paulo. Ela ainda passa por aqui. É um ônibus amarelinho, sabe?
Eu ainda falo sobre isso. Falo assim, eu não ando nesse ônibus. Porque a gente perdeu um pouco de confiança. Sempre correndo, horários sempre atrasados, aquela coisa, sempre tentando bater meta. Já passaram por quase falência, outra empresa adquiriu e agora parece que faz parte de outro grupo. Meus irmãos, conosco, embora não sejamos empresa, o Senhor nos resgatou daquele legado. E foi um resgate. E lembre-se que esta palavra está colocada aqui dando-nos a ideia de libertação por meio de pagamento. É aquela ideia que nós já conhecemos de redenção. Cristo nos redimiu, pagou o preço da nossa dívida diante de Deus. Fomos resgatados daquele legado. Você que crê em Jesus Cristo, porque Ele abriu o seu entendimento, uma época da sua vida, creia nisso e louve ao Senhor. Não há mais a marca daquele legado que os nossos pais nos deixaram. Porque agora sobre nós está a marca do sangue de Cristo que nos redime de todo pecado. É desta maneira que nós devemos proceder, conhecendo estas coisas, para que não voltemos a práticas antigas. Veja o versículo de número 19. Nós fomos resgatados deste legado pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. E aí ele volta para nós, nos fazendo lembrar de que esta obra de Cristo é eterna. Eterna. A vinda de Cristo já estava decretada antes da fundação do mundo. E a maneira como ele resgataria este povo que creria nele também já estava definida, como diz o verso 20. Conhecido, este sangue foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo, mas manifestado no tempo certo, na plenitude do tempo. E é por meio deste sangue que nós temos fé em Deus. Aí Pedro pega as duas pontinhas do laço e fecha. Ele começa dizendo, se vocês invocam a Deus como Pai, ele diz, só é possível porque vocês têm fé. E a fé vem até nós, porque nós fomos resgatados do legado de pecado que os nossos primeiros pais nos deixaram. Assim, nossa fé e nossa esperança, como diz o verso 21, precisam estar postos em Deus. É uma vida de coerência, de união entre aquilo que nós cremos e aquilo que nós praticamos. Nossa fé, nossa esperança precisam estar totalmente colocadas naquele que nós invocamos como Pai. E não só nos momentos de oração. Não só quando as coisas estão justas, apertadas demais, mas no todo da nossa vida. Porque nós fomos resgatados. Meus irmãos, a nossa vida com Deus precisa ser uma resposta de gratidão. Ser temente a Deus, ser obediente à sua palavra, é uma demonstração de gratidão, porque você foi resgatado do império das trevas. Pense nisso e certamente a sua prática vai mudar. Não pelos seus méritos, mas por aquilo que você precisa saber para manter a sua prática adequada à sua profissão de fé. O pecado e a rebeldia à palavra de Deus é demonstrada todas as vezes que nós voltamos atrás na nossa confissão. Nós fomos libertos desta condição, lembre-se disso, na qual nós estávamos desde a nossa concepção. E, portanto, nós devemos viver o tempo que nos resta desta peregrinação de maneira diferente. Nós devemos viver segundo a vontade do Senhor. Pedro, que é o autor desta carta, é o exemplo disso. Porque ele mesmo escreve como que olhando uma foto dele, mais jovem.
As duas cartas têm esta marca. E é muito interessante ver isso. Pedro é este exemplo. Em vários momentos do ministério de Cristo, ele demonstra um procedimento inconstante e de incredulidade muitas vezes. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 22. Lucas 22, verso 32. Pedro é alertado pelo Senhor. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. E aí vem o verso 32. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, faze o quê? Fortalece os teus irmãos. Agora olha o mesmo capítulo 22, a partir do verso 54. O Senhor rogou por Pedro. Mas olha o que ele vai fazer agora. Eles levaram Jesus, e aí eu fiz alguns destaques na minha Bíblia aqui, tá bom? Você pode grifar também. Pedro seguia de longe, no fim do verso 54. Pedro tomou lugar entre aquelas pessoas que não eram seguidores de Jesus, verso 55. As pessoas viram Pedro e disseram que ele era seguidor de Jesus, mas diz o verso 57 que Pedro negava. Pouco depois, verso 58, outra pessoa chegou e afirmou que ele era um seguidor de Jesus. Pedro, porém, protestava: homem, não sou eu. E depois, Pedro insistia, verso 60, homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele a falar, cantou o galo. Verso 61, Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Verso 62, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Este homem demonstrou esta inconstância que pode ser vista em nossa vida todos os dias. Mas o Senhor o resgatou e foi dando cada vez maior clareza a ele, embora por meio de tropeços ainda. Veja Gálatas capítulo de número 2, a partir do versículo 11. Quando o apóstolo Paulo vai dizer que Pedro tropeçou na sua prática. Aquele evento em que eles estavam comendo e vindo alguns da parte de Tiago lá de Jerusalém. Pedro se levantou da mesa e foi ter com os judeus. E aí foi repreendido duramente e publicamente por Paulo. Parece conosco. É verdade. Porque nós somos inconstantes assim. Mas nós precisamos nos portar com temor durante o tempo da nossa peregrinação. Sabendo o que aconteceu conosco. Sabendo da obra de Cristo por nós. E esta obra, meus irmãos, é preciosíssima. O preço pela redenção do povo de Deus foi o próprio sangue de Cristo, vertido durante aquele processo cruento da crucificação. Nós não conseguiremos mensurar jamais aquilo que o Senhor Jesus sofreu. Há muitos filmes que tentaram fazer isso e não chegam aos pés. E a série última faz o pior do que todos os outros filmes já fizeram. Demonstrando alguém que é fraco, frágil, chorão, medroso. Eu não quero ser escolhido como aqueles escolhidos. Daquela série eu não quero. Cristo Jesus sofreu verdadeiramente, nós não conseguiremos mensurar o seu sofrimento. Mas porque ele sofreu para nos libertar do legado fútil dos nossos primeiros pais, dando-nos amor, nova vida, fé, esperança de glória. Então, de novo, se nós invocarmos a Deus como Pai, é porque nós cremos nele. Se nós cremos, é porque estamos ligados a ele por meio de Cristo Jesus.
que nos salvou. Então nós devemos nos portar condignamente desse resgate. Pedro é um exemplo disso também. E é bom que nós saiamos daqui com esta nova imagem de Pedro. Lembra? Foi o primeiro texto que a gente leu aqui. Jesus falando, quando você se converter, Pedro, você anime os seus irmãos. E é o que nós vemos Pedro fazer em todo o tempo depois da subida de Cristo aos céus. Veja Atos, capítulo de número 2, verso 36. Lá nós lemos Pedro pregando e afirmando que aquele rapaz que morreu na cruz era o Cristo prometido. E aí veja a pregação de Pedro, com convicção, no versículo de número 36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Mais adiante, ele está em outra pregação, no capítulo de número 4, a partir do verso 18. Eles foram presos e depois interrogados, e durante este interrogatório perante o Sinédrio, chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Agora Pedro não é aquele perto da fogueira que negou. É o Pedro totalmente transformado, convicto, coerente entre a sua profissão de fé e as suas práticas. Olha o que ele responde no verso 19. Mas Pedro e João lhes responderam: julgais se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Agora olha o capítulo 5, que é um versículo que você conhece muito bem de cor. Versículo de número 25. Neste ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto o capitão e os guardas os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinassem nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Está ali este homem totalmente transformado. E o que mais, meus irmãos? As duas cartas que ele escreve estão repletas desta mesma palavra, procedimento. Esta palavra se repete muito nas duas cartas. Procedimento, procedimento. Deixem o procedimento antigo e pratiquem as coisas que são concernentes àquilo que vocês têm crido. É um homem totalmente transformado, assim como nós somos transformados e chamados a ser crentes como peregrinos em terra estranha, e assim tendo sempre um procedimento frutífero e condizente com a nossa nova vida no Evangelho. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele foi até Pedro e lhe chamou pelo nome. Pedro, tu me amas? Pastorei as minhas ovelhas. Quando nós fomos encontrados pelo Senhor Jesus Cristo ressurreto, pela ação poderosa do Espírito dele, nós fomos chamados também a segui-lo, a ter a nossa vida transformada e ter também a certeza de que todos os nossos pecados estão perdoados, porque Cristo morreu por nós. Fomos resgatados daquele legado terrível e agora temos uma nova vida, um novo caminho a trilhar,
uma vida de coerência entre aquilo que nós cremos com aquilo que nós praticamos. Se nós invocamos a Deus como Pai, portemo-nos condizentemente com aquilo que nós estamos fazendo. Porque a nossa fé e a nossa esperança precisam estar em Deus. Diante disso, algumas questões, poucas para o tempo, mas muitas ao longo da sua semana. E você, quanto tempo ainda lhe resta? Pedro coloca no texto uma medida de tempo. Porte-se com temor durante o tempo da sua peregrinação. Quanto tempo ainda te resta? Quanto tempo? Quanto tempo você ainda vai levar para se submeter integralmente ao Salvador? Quanto tempo ainda resta para que você entenda que não precisa mais ficar aprisionado àquele legado que os nossos primeiros pais nos deixaram, porque pelo sangue de Cristo nós fomos resgatados dele? Quanto tempo você ainda vai levar para deixar as culturas das suas famílias, que não são crentes, as culturas do nosso país, as modernidades do mundo, para seguir firme a Cristo? Quanto tempo nós ainda vamos levar? Meus irmãos, a obra de Cristo já foi realizada. Ele mesmo bradou da cruz: está consumado. E glórias a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. Porque diante de tanta tristeza, tanto pecado e de tantos homens maus, a obra de Cristo já está concluída. E o povo de Deus segue sendo chamado por todas as nações pelos séculos dos séculos. Quanto tempo você ainda leva para encaminhar os seus filhos na mensagem da cruz? Nós temos muitas crianças aqui. E graças a Deus por isso. É muito bom ter criança na igreja. Porque mostra que Deus está abençoando os casamentos. E Deus está abençoando as igrejas. Mas nós todos que somos pais, inclusive pais de crianças pequenas, não podemos deixar que as nossas crianças sigam o legado que os nossos primeiros pais deixaram. Não podemos. Não podemos deixar que os nossos filhos sigam o legado que os nossos familiares deixaram, principalmente se esses familiares não são crentes. É por isso que é tão importante o sinal da aliança, o conceito de aliança para nós. Porque a responsabilidade é dos pais que já creram, que sabem que foram resgatados deste legado fútil dos primeiros pais. E que agora têm a plena responsabilidade, que ninguém fará. Ninguém fará. Nem professores da escola dominical, nem os cônjuges. Não, deixa, quando casar melhora. Vai melhorar. Mas só no comportamento. O coração ainda vai estar totalmente empedernido ou petrificado. Meus irmãos, nós não podemos mais perder tempo. É muito belo celebrar a Páscoa, porque de fato é um momento memorial para a nossa fé. Mas ela tem um significado. É um significado contínuo que precisa ser praticado por nós. Quanto tempo ainda te resta? Quanto tempo ainda resta para o teu filho? Seja ele de que idade for. Quanto tempo ainda resta? Sexta-feira, Melissa ficou meio caidinha, vocês viram, né? A gente achou que era só sono, talvez alguma coisa da medicação. E graças a Deus eu estava certo na minha hipótese. Era sono. E aí ontem ela já acordou do jeito dela, toda acelerada. A gente olhou para ela esperando para ver o que ia acontecer. Ela já olhou para Marcela e falou assim: vamos tomar café? Ah, beleza. Voltou. Só estava precisando dormir. Mas aí a gente refletiu e a Marcela que disse essa frase: rapaz, se ela morrer agora,
parte da nossa alegria vai embora. Porque a Melissa, ela faz de coisas pequenas uma grande festa. E para nós é grande celebração. E aí, se nós pensarmos nisso na morte, é lógico, a gente vai sair fazendo as coisas. Você vai comprar livro, você vai comprar flanelógrafo, você vai fazer um monte de coisa. Meu filho está morrendo. Mas será que a gente precisa mesmo saber a data da nossa morte para a gente se comprometer mais com o nosso Redentor? É sério isso? É sério que a gente ainda está gostando mais do mundo do que de Deus? E aqui vale para todos, inclusive para os adultos, não só para os pais. É sério que a gente só vai debaixo de pancada? Que a gente precisa ser igual a Ezequias, sempre? Ó, põe tua casa em ordem que você vai morrer. É sério? E se for sério, nós estamos muito mal. E somos muito ingratos com aquele que desceu dos céus e entregou-se por nós. Lembre-se disso. Nós fomos resgatados de um legado fútil. Agora temos o legado de Cristo, que não é fútil, porque tinha um propósito de derramar o seu sangue para nos perdoar e nos dar fé naquele que nós invocamos como Pai. Viva de acordo com a sua profissão de fé. Tenha uma vida coerente, para que em tudo o nome do teu Salvador seja glorificado. E você desfrute de mais bênçãos e da certeza de que Ele está sempre conosco. Vamos orar? Senhor Deus, tem misericórdia de todos nós. Nós contemplamos na tua palavra os eventos da cruz, e todos os que se sucederam. Nós contemplamos na tua palavra os eventos da ressurreição de Cristo. E como nós hoje aqui, neste ano, em 5 de abril de 2026, continuamos a desfrutar dos eventos sucessivos e sucessores da subida de Cristo aos céus. Como é bom poder entender estas coisas. E nós te louvamos porque, como lemos hoje, é o Senhor quem abre o nosso entendimento para crer nelas. Ó Deus, purifica o nosso coração. Quebranta, ó Deus, o nosso coração. Faz-nos mais obedientes e gratos a Ti. Para que a nossa vida seja modelada pela Tua palavra. Que somente o Senhor seja a autoridade final para nós e não as outras pessoas, nem nós mesmos. E que, estando bem firmados em Ti, nós possamos, com alegria, desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor nos dá neste mundo, porque são muitas e são coisas maravilhosas, ó Deus. O Senhor criou todas estas coisas. O Senhor deu inteligência para homens criarem coisas tão magníficas que tornam a nossa vida mais facilitada e até mesmo mais aprazível. Foi o Senhor quem deu esta sabedoria. Mas nos perdoe porque às vezes nós usamos estas coisas como os nossos deuses, como os nossos redentores. Tem misericórdia de nós. Não derrame a tua ira sobre nós, ó Deus. Mas lembra-te de que o Senhor decidiu nos salvar em Cristo Jesus e que derramou sobre nós o sangue do teu Filho. Assim, ó Deus, fortifica o nosso coração, para que nós vivamos contigo como de fato nós dizemos que tu és, o nosso Pai. Firma, ó Deus, os nossos pés na tua palavra, para que continuamente a nossa fé e a nossa esperança estejam firmadas em ti. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.